Foram 3 dias intensos. Milhares de jovens foram impactados na conferência. Só que a realidade lá fora é outra. O mundo vai continuar te puxando para trás. Meu nome é Samuel e nas próximas semanas eu tenho uma missão: levar o que aconteceu aqui para o resto da sua vida. Sejam bem-vindos à nova série de Palavra do Arena Jovem. #nenhum passo atrás. Sabe o que eu acho mais legal de tudo isso que vem acontecendo? É a maneira que Deus cuida de cada um de nós. A vida é cheia de confusões e pressões. E tudo isso tenta puxar a gente para trás. E os maiores exemplos são ruins. Às vezes na sua própria casa, ninguém acredita em você. Mas Deus, basta só Deus para que você possa avançar. Não quer dizer que você está sozinho? Rebeca, não é isso que eu quis dizer. Eu entendi, meu bem. E Deus te dá amigos e igreja para você unir. Deus te une a propósitos. E não importa o que vier, a regra é clara: nenhum passo atrás. Olá, boa noite, tudo bem? Vocês que estão nos assistindo aí na sua casa, através do seu smartphone, através da sua televisão, sossegada aí, dizendo, poxa, não vi a hora de começar a Arena. Hoje nós estamos aqui, um novo apresentador, né? Fui escolhido aqui a dedo, o Espírito Santo me inspirou e está todo mundo rindo, tá? Então, eu quero dizer para você que é muito bom falar com você nessa noite. Hoje nós vamos falar de um tema provocativo que mexe conosco, que é relacionamentos, né? É fácil nos dias de hoje termos amigo, não é fácil. O que é amigo, né? Estamos aqui com a pastora Fernanda. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, areneiros. Estamos aqui mais uma vez. Vamos fazer um bate-papo bem gostoso. Vamos falar da palavra de Deus, vamos falar de temas atuais. E creio que vai ser um tempo único nas nossas vidas. Boa noite. Ivan está por aí, né? Corte de cabelo novo, né? Essa barba que nós estamos orando para o óleo de sair, o óleo de Arão. Boa noite, o que é relacionamento para você? Boa noite, pastor. Boa noite, pastora. Boa noite, Ju. Né? Relacionamentos, né? Relacionamentos, eu acho que hoje em dia nós podemos falar que relacionamentos é baseado nas nossas redes sociais, né? Hoje tudo tá nas redes sociais. Eu te conheço, mas nunca falei oi, né? Hoje tá assim, né? E as pessoas falam assim, eu mandei um recado para você. Vai lá no Facebook, tá lá o recado. E quando sai assim, estamos comemorando 10 anos de relacionamento. Eu nunca vi aquela pessoa, 10 anos. 10 anos de relacionamento, né? E a gente sabe que o relacionamento, ele sempre busca algo que me traga resultados ou que me faça ter novos amigos. Ninguém se relaciona à toa com outra pessoa, né? A gente sempre está buscando alguma coisa. Eu lembro de uma pregação um tempo atrás que eu dizia que as pessoas encostam em nós porque elas querem tirar de nós algo que nós temos. E se relacionar hoje, né? É difícil porque é verdadeiro ou não é, né? É justo, é injusto. O porquê que as pessoas muitas vezes não se aproximam da gente? Será que elas têm medo? Queria ouvir de vocês um pouco agora, nessa noite, sobre relacionamento. Como escolher os nossos melhores amigos? Qual é o critério? Entendeu? Queria que vocês posicionassem aqueles que estão em casa, nos vendo nessa noite, né? Nós estamos aqui no Arena. Vamos lá, pastora Fernanda. Olha, hoje, né, nesses dias de quarentena, nós podemos perceber, né, aqueles que fazem falta ou não, né? Mas eu entendo que, se tratando de relacionamento, de ser amigos, não ser amigos, precisa ver o critério, né? O que eu busco numa amizade. Como o pastor Rubens disse, tem pessoas que realmente buscam na amizade tirar algo, né? Tem pessoas que buscam numa amizade entregar algo, né? Mas sem sombra de dúvidas, né? O amigo é aquele que quer te apresentar algo especial, que é Deus, né? Então, é difícil ter uma amizade que não tenha falsidades, que não tenha traições, que não tenha competições, se Deus não estiver presente nessa amizade ou nesse relacionamento.
né? Então, quando a gente olha, eu preciso me relacionar, com quem qual vai ser meu ciclo de amizades, né? Veja onde você vai procurar esses amigos, né? Talvez esses amigos te levam para um caminho distante, longe, né, de Deus. Mas ao passo que tem pessoas que querem te apresentar algo, querem te apresentar a Deus. Então, hoje, na minha maturidade, com mais de 40 anos, eu penso assim. Mas é claro que quando eu tinha 15, 18, 20, eu não, tipo a Ju, eu não pensava assim. Então ela vai falar como que, né? Como que ela tem essa visão, né? Nós vamos ficando mais maduros, nós vamos tendo uma ideia de que é relacionamento, o que consiste em se formar um relacionamento. Eu já tenho relacionamentos formados há anos, né? 10 anos de relacionamento, né? Com parentes, amigos, que foram amizades que foram duradouras e estão até hoje. Mas quando eu tinha mais nova, realmente os relacionamentos eram muito passageiros. Fala aí pra gente um pouquinho, Ju, como Oi, que pessoal, são isso. tudo bem? Gente, eu não tenho 15 anos. Tudo bem, né, que parece, mas não. Mas eu tenho uma cabeça meio antiga também, né? Eu sou do século passado, assim como todos eles são. Eu penso em relacionamento. Um relacionamento saudável seria aquele que me leva mais perto de Deus, não aquele que me afasta de Deus. Até nas células, no discipulado, eu brigo muito nessa tecla. Às vezes as meninas falam, mas o que tem? A minha essência, que eu não sei o que tem, isso, aquilo outro. Mas eu falo, esse relacionamento de tal pessoa, de tal situação que você está vivendo, está te matando. Não matando fisicamente. Talvez alguns acabam até acontecendo, né? Matar fisicamente, né? Mas espiritualmente, está tirando você do centro da vontade de Deus. Você está saindo da vontade de Deus. Então, eu sempre falo para o pessoal, no IV também, sobre essa questão. Essa amizade, tal pessoa, fulano, citrano, te aproxima ou te afasta de Deus? É saudável ou não? Tem relacionamentos que são abusivos, demais. Aqueles relacionamentos que acabam sendo relacionamento de ciúmes. Eu não posso estar sentado aqui com vocês porque o Rui está atrás da câmera e ele fica incomodado por causa da nossa amizade. Tem alguns relacionamentos que acabam sendo assim. Tem outros relacionamentos que é relacionamento de liberdade, que te aceita, que te respeita, que te ama pela maneira que você é. Mas não adianta eu ter uma postura de um relacionamento aqui com o Ivan, com nossos pastores, e a minha fala é outra também. O nosso relacionamento tem que ser, né, somado. É interessante, né? Que às vezes a pessoa pensa que um relacionamento de liberdade é um relacionamento de libertinagem. Tem que tomar então, cuidado. Poxa, a gente se dá super bem, a gente curte muito, a gente sai por aí fazendo cada loucura. Mas curtir a vida. Vamos imaginar que tudo que eu semeio, eu vou colher. Então, você está curtindo até que ponto, né? Mesmo porque curtir vem de encurtar, né? Então, nós temos que tomar um pouco de cuidado, né? Eu quero só curtir essa noite. De repente, você está encurtando a sua vida, encurtando o seu tempo de relacionamento com Deus, né? E essa semente que você tem plantado, uma hora, ela vai gerar um fruto. Ela vai brotar, né? Ela vai brotar. E, biblicamente, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, se você não sabe com quem você está conversando, é fato. A gente sabe que alguém vai conseguir controlar o outro. Se tem duas pessoas, né, alguém vai vencer. Nós estamos num relacionamento. Agora, se eu sou cristão, eu teria que já sair vencendo. Mas muitas vezes as pessoas corrompem esses bons costumes nossos, que ela entra com gíria, ela fala uma linguagem que não é bíblica, e aí você tem que se adequar a ela, porque ela não vai conseguir se adequar a você, que ela não vai ter um versículo na Bíblia dentro dela, né? Aí você se adequa a ela. E aí quando você vê, você vai falar um palavrão. Você vai acreditar que uma utopia já é uma verdade. Sai gritando, né? falando asneira. E amanhã você muda o seu comportamento porque você não conseguiu mudar o comportamento de uma pessoa. Então, o relacionamento, você tem que identificar para que ele é. Tem pessoas que eu me aproximo para buscar para Cristo. Mas tem pessoas que eu até me aproximo, mas eu sei que eu não vou conseguir levar, porque ela já determinou a vida dela que seria daquele jeito, daquela maneira, ela seria o perfil dela é aquela. Então ela vai ter que andar conosco, ela vai ter que enxergar como nós andamos, como nós falamos, como se posicionamos, para aí sim ela poder
entender, não, vale a pena eu andar com o pastor Rubens, com a pastora Fernanda, com o Ivan ou com a Juliane. Por quê? Porque eles não abriram mão da integridade deles. O que faz uma pessoa forte em Cristo é uma única coisa. Não é que Deus faz ou não faz, é que ela descobre que o caráter de Deus não muda. É. Ele não muda, ele é E assim. É. Eu sou. Você não vai encontrar Assim. a palavra deturpada duas vezes, duas coisas, uma fala, mas de duas maneiras. Não tem, né? Aquele que quer vir, siga-me. Depois ele não fala, ó, se mudar de ideia pode vir de novo, né? Não fala. Então, relacionamento é a base da sociedade. Eu acho interessante, né, que você falou base da sociedade, relacionamento não é de agora, sempre existiu, né? E como os nossos avós, bisavós, tataravós, né? Como que a sabedoria popular nos ensina muito quando nós observamos, porque eles escolhiam, até se tratando de um relacionamento para casamento, eles escolhiam quem ia casar, com o filho de quem. Eles procuravam ver a família, ver os costumes, né? Então as tribos, vamos usar esse termo, elas não eram tão diferentes, tão divergentes. Isso fazia com que, se a família viesse de uma família conservadora, religiosa, mantinha essa tradição. Mesma linguagem, né? A mesma linguagem. Embora era uma imposição a maneira de se casar, era escolhido pelos pais, né? Mas existia uma sabedoria, porque nós sabemos que é tão difícil se relacionar com pessoas tão diferentes de nós, né? Imagina isso para a vida toda, para um matrimônio, né? Por isso que a gente vê o que a Juliane citou. Eu sou dono da pessoa, eu tenho ciúme, quero ter posse da pessoa. Mas, na verdade, existia um estudo dos pais para ver para quem ia entregar os seus filhos. E isso era interessante, porque as famílias se davam bem, né? Os pais, né, das duas famílias. Já tinham os mesmos credos, né? O mesmo credo, os mesmos costumes, né? Já estavam interagidos, já. Eu fico imaginando que a menina nascia, o pai já falava, ó, eu conto com essa aí, né? Não sei se nós vamos ser genro, compadres, né? Compadres, então, vamos a ser cultura parentes. era naquela época. Se você pegar, eu falo que a maior virtude de todos os casamentos que eu vi foi de Isaac e Rebeca. Por quê? Porque ela dava água para camelo, né? Imagina quantos litros d'água. E ele chega lá, quer dizer, chega o servo dele e ela dá água para todos os camelos, né? E aí, mas a Bíblia já diz que ela era uma pastora. Então, essa virtude que a gente tem, às vezes o mundo quer deturpar, dizendo que é uma falsa imagem que a gente gera nas pessoas. E, na verdade, não. Nós temos uma virtude que foi construída, que foi buscada com caráter, com tempo. As pessoas não conhecem a nossa história de vida. Por quê? Porque elas não sabem com quem a gente se relaciona. E quando a gente se torna cristão, o fio de relacionamento é bem pequeno. Porque a gente ainda vai descobrir quem a gente é. E a gente tem medo de quem se aproxima da gente? Peneira, né? Não escolhe quem a gente conhece, mas a gente escolhe quem caminha com você, quem pode se aproximar com você. Né? É interessante, né? A gente vai olhar pelo lado de relacionamento, né? Quando nós estamos olhando a vida de Jesus, Jesus escolheu as pessoas que caminhariam com ele, né? E ele não escolheu quem caminharia com ele ali, tipo, eu quero você, você, você. Ele entregou, fez um convite ali e as pessoas aceitaram, Mateus e tantos outros, né? Relacionamento é difícil, de João né? Batista, né? Alguns discípulos de Jesus os dois primeiros dele era de João. Né? Relacionamento é... falando sobre fatos, a Bíblia fala sobre, ali no livro de 1 Samuel, a gente vem da história de Ana, que foi uma mulher que chorou muito no altar para ter um filho, e ela ainda, em alguns momentos, ela foi quase que considerada como alcoólatra, né? Porque chorava de uma maneira que o sacerdote não entendia. O sacerdote foi um homem que seguiu as tradições por um período, mas depois a Bíblia diz que ele já caiu velho, morto, caiu de costa, quebrou o pescoço, mas ele tinha os filhos, né, que precisavam fazer seus sacrifícios ali. E era a função deles, de como sacerdotes também. Mas eles se perderam, acabando pegando aquilo que era cheiro agradável do Senhor, eles usaram. Uma das funções deles também,
dos 2 filhos era cuidar das viúvas, mas segundo historiadores eles até abusavam sexualmente dela. Então foram filhos que não conheceram o Senhor, a Bíblia fala. Olha, o pai era sacerdote, os Foram filhos intensos, né, pastor? não foram intensos. Mas aí a Bíblia fala que vem Samuel, que é filho de Ana, nazireu, não cortou cabelo, né? Só foi consagrado, mas ele via essas ações, mas ele não se tornou passivo como esses filhos do sacerdote, né? Ele acabou tomando uma decisão na vida dele que era: eu vou fazer o que minha mãe se comprometeu com o Senhor, fui gerado por esse propósito, e ele não se comprometeu. Agora, hoje, a nação é diferente, né? Hoje o cidadão ele vem num culto no Arena, ele vai embora, depois, no outro dia você vê a foto lá no Instagram, ele está lá na avenida, né, pulando o carnaval no período de Páscoa, né, para mostrar para todos nós. E aí, muitas vezes eles falam assim: não, pastor, eu fui lá, mas meu lugar é a casa de Deus. Aí eu fico pensando, mas que departamento é esse de carnaval na casa de Deus que eu nunca vi? Né? Porque não é possível. Quando eu me converti mesmo, eu não gerei opções para ir para outros lugares. A minha opção era a casa de Deus, a minha opção era a leitura bíblica, a minha opção era tentar aprender. Era uma caminhada. Eu estava conversando com um bispo ontem e eu falei para ele, ele falou assim: mas Rubão, que é o bispo Joaquim de Limeira, você já foi muito a Brasília? Ele foi de carro 26 vezes. A gente de carro, avião a gente já nem conta mais. Mas isso é tão atual, né? Porque Samuel cresceu ali junto com os filhos de Eli, vendo todas aquelas coisas, vendo a maneira que eles tratavam o santuário, vendo como eles tratavam as entregas, os sacrifícios. Eles observaram aquilo e eles decidiram, né, se corromper. Mas Samuel estava ali vendo tudo, vendo as mesmas coisas, só que como a visão de uma pessoa, né, e de outra pode comprometer um ambiente, né? Samuel continuou tratando aquele lugar como um santuário, como uma casa de Deus, né? Respeito que O é dado, né? respeito que tinha. E hoje nós observamos que a Bíblia é tão atual, né? Porque tem pessoas que chegam, acreditam que a casa de Deus, o altar, eu posso fazer qualquer coisa, eu posso pôr o pé na cadeira, né? Eu vim passear, vim paquerar, mas tem pessoas que vêm, chegam e observam e falam: poxa, realmente esse lugar, Deus falou comigo, eu estou sensível à voz, o meu coração está sendo transformado, eu estou sendo renovado, estou sendo purificado, né? Então, o mesmo ambiente pode ter 2 conotações diferentes, né? É aquela questão, né? O Samuel gerou um ambiente, tanto quanto os 2 filhos de Eli também geraram um ambiente. Porque quando a gente lê o texto todo, você fala que em toda a cidade, todo mundo que vinha trazer a oferta ali já sabia que isso daí já ia acontecer, né? Carta marcada, como a gente fala, né? A pessoa olhou e já sabia como eles eram. Então, ambiente. Ambiente, amigos. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo. Pense sobre os seus amigos e já a gente volta. Chamem eles. Mudar de vida nunca foi tão fácil. Agora a Sara tem um portal de cursos online. Melhore seu currículo, se prepare para o melhor emprego em uma nova profissão. Mais de 4.000 cursos com média de preços de R$22, mais 100 cursos gratuitos. Acesse, faça seu cadastro e cresça. saraqualifica.com.br. We have a very special guest too. Ninguém nunca imaginou que o mundo passaria por uma quarentena. Mas nós temos algo a dizer para o mundo. Vamos colocar a internet de cabeça para baixo. Estamos de volta, voltando aqui no nosso Arena de novo. Hoje estamos falando sobre relacionamentos. Algo que parece que é fácil, sadio, mas nem sempre termina até como a gente esperava, né? E conversando com os nossos irmãos aqui,
o Ivan falou conosco sobre uma questão de relacionamento construído de uma maneira diferente. Como seria isso, Ivan? Quando nós chegamos no ambiente, normalmente a gente quer ali, né, se adequar àquele ambiente, a gente quer se enturmar com a galera brilhar ali. igual a eles. Tá Isso. chegando o diácono. Olha, vai chegar. E aí, né, você quer... Tem que parar pro diácono, né? Ele é a atenção. Não, louco, não. Tá capaz. É a diácona. Jamais. E aí você quer se adequar ali ao ambiente, né, para você não se tornar aquele quadradinho no monte de redondo. Então aí você quer se adequar àquele ambiente. Muitas vezes é aí que a gente comete um erro, que é as más corrompem os bons costumes, né? Às vezes, pelo fato de você querer se adequar ali à galera, você começa a fazer aquilo que eles estão fazendo, seus atos, as suas atitudes, as suas falas, como o pastor falou no começo, né? E você acaba, quando você quer ver, você já está envolvido em tudo aquilo ali e aí já foi. Aí o que acontece? Nós, como cristãos, nós temos que levar a imagem. E aí, muitas vezes, é aquilo que acontece. Mas ele não é cristão, né? E essa pessoa não é cristão, e fala assim, age assim. E aí a gente já não leva uma boa imagem daquilo que a gente quer levar, na verdade, né? Que é Jesus. Jesus faria isso, aquela frase, né? Jesus faria isso, Jesus fala assim, né? Então, pelo fato da gente querer se adequar ao ambiente, muitas vezes a gente toma umas rasteiras. Então, eu lembrei de uma frase, né? Que Cristo que eu estou sendo lá no mundo. Ou que Cristo que eu estou sendo na minha casa, na faculdade. Eu lembro quando eu fiz história, era um ambiente totalmente diferente. Agora eu estou fazendo pedagogia, né? EAD, bem diferente. No ambiente que eu vivi, o ambiente da minha casa, o ambiente aqui do Arena, é totalmente diferente. Então, que Cristo que eu estou levando lá no mundo. E era muito legal, pensando no momento que nós estamos vivendo no Brasil hoje, né? Sobre debate, se está certo, se não está certo. E na escola tinha muitos debates, na faculdade, né? E eu, calma, tranquila, tentando levar um Cristo que eu creio que é, né, o Cristo verdadeiro, que reina, prevalece, né, manso, e eu ia com as minhas falas, o pessoal ficava assim, não, Ju, isso quando os professores, era muito engraçado, os professores falavam palavrão, e eu assim, automático, era muito engraçado. Aí tinha um professor que até falava, Ju, você quer sair? Que eu vou falar umas coisas aqui que não é para você, não é justo com você. Eles sabiam quem eu sou, né? Não quem eu era, quem eu sou, né? Então, eles sabiam o ambiente que eu vivo. Ju, você quer sair? Que eu vou falar umas coisas, uns palavrão, que eu tenho que soltar aqui, que não vai acrescentar nada para você. Eu posso sair? Então, por favor, Ju, saia. Eles sabem. Então, eu crio um ambiente que eu gero e que é o ambiente que as pessoas estão vendo através de mim. Que Cristo que as pessoas estão vendo através de mim, né? Não tornar aquilo que é santo profano. Foi o que os filhos de Eli fizeram, né? Tem uma frase que fala assim, ó, os seus relacionamentos é a extensão de quem você é por dentro, né? Os seus relacionamentos é a extensão de quem você é dentro da sua casa. Então, a maneira com que você se relaciona com as pessoas mostra quem você é na realidade, né? É aquilo que você é dentro, sem máscaras. Você externaliza, né? Usando as máscaras hoje, mas sem máscaras, né? As pessoas te vendo totalmente o jeito como você é. A minha mãe fala assim, duvido que você faz, que eu faço com as brincadeiras bobas minhas, né? Duvido que você faz essas coisas na igreja. Mãe, pior. Que lá tem mais liberdade, né? A senhora não está lá chamando minha atenção, ficando brava comigo, então eu fico mais solta. Ai, você me mata de vergonha, Juliane. É o ambiente, é o que eu sou, né? É o que Cristo é, era o que Samuel era, né? Era o que os filhos de Eli mostravam para o povo. Tanto que eles mostravam um ambiente tão ruim que o povo começou a querer ter um rei, que eles não queriam. Os filhos de Eli como representante deles, né? É esse ambiente que vai nos governar, né? Ali no caso, né? Gente, olha que sério, observando dessa maneira, o Ivan falou, os meus relacionamentos, a extensão de quem eu sou, né? E a Juliane disse, tal pessoa não faz bem para sua amizade, tal pessoa te tira da presença de Deus, rouba algo em você, né? E nós podemos fazer uma reflexão aqui, porque
a juventude, quando você é jovem, quando você é areneiro, quem está agradando você? Né? Quais são os relacionamentos que já estão construídos na sua vida? De repente você fala, não, eu sirvo a Deus, não. Mas você tem pessoas que o tempo todo está te convidando para usar droga, para ficar, está sendo induzida a colocar roupas totalmente sensuais, né? Isso é porque você está se alimentando de pessoas que estão perto de você e está te dando vontade de ser igual. Né? Samuel, todo o tempo, ele não quis ser igual aos filhos de Eli. Ele se posicionou. E tudo na vida, nós falamos aqui no primeiro Arena, que nós fizemos desse modo, tudo na vida é posicionamento, todos os dias é entregue. Lá em Deuteronômio 28 diz, todos os dias é entregue uma bandeja nas nossas mãos, com as bênçãos e com as maldições. Qual bandeja eu vou me servir? A das bênçãos ou das maldições? Então, de repente, nós estamos acreditando que temos bons relacionamentos porque frequentamos um culto, uma célula, um discipulado, mas a hora que você sai desse portão para fora, ou do seu discipulado para fora, ou da sua célula, que você hoje só desliga o seu note ali, né? Estamos fazendo no formato pelo Zoom, você tem atitudes totalmente inversas àquela que você se diz ter. Né? Então, quem tem sido o seu leque de relacionamentos? Quem tem sido as pessoas que você gosta de estar perto, que você gosta de ouvir? Né? Samuel, em todo o tempo, vendo os filhos do sacerdote. Ali, ele estava ali naquela casa, porque a sua mãe o consagrou. Mas os filhos eram filhos. E ele via o comportamento dos filhos e ele se manteve separado. Se manteve dentro do seu propósito. Será que eu e você estamos dentro do nosso propósito diante dos relacionamentos em que nós estamos tendo por aí? É a nossa reflexão. Os filhos eram sacerdotes. Eles não eram filhos de um sacerdote. Os filhos foram consagrados a sacerdote. Então, eles não poderiam se eximir do que eles foram chamados para fazer. Ou quando eles erravam no seu chamado, não era no chamado do pai. Até que um dia, o coração deles avançou no que não poderia fazer, eles não conseguiram frear. Biblicamente, as ações espirituais são muito maior a força dela do que a da própria natureza. Ou quando o mundo espiritual resolve revelar, mostrar quem é, você pode tentar fazer o que você quiser, você não vai conseguir brecar, porque a Bíblia diz que tudo aquilo que está oculto, uma hora virá, né? Deve ser revelado. Então, hoje, quando se fala de relacionamento, de pessoas, a base da vida é relacionamento. Quem sabe se relacionar, vive melhor financeiramente, emocionalmente, espiritualmente. Por quê? Porque ela tem um feeling, né? Ela sabe lidar. Porque no relacionamento você não lida com a fala, você lida com o caráter da pessoa. Quando ela fala, ela transmite, sai uma energia dela para você. Então, por isso que a gente sabe quando uma pessoa está falando uma verdade ou uma mentira. Por quê? Porque, querendo ou não, o organismo ele vai irradiar essa energia que a ciência quântica fala, e aí nós vamos olhar e falar assim, pô, o que ele está falando é verdade, o que ele não está falando não é verdade. Então, por um bom tempo, ela caminhava com uma pessoa, a pessoa falava uma coisa, mas na prática era outra coisa. E aí ela falava, não, Ju, mas a igreja é isso, eu amo a igreja. Mas as práticas dela não tinham nada a ver com a igreja. Ela vivia o contrário daquilo que ela tinha vontade de viver. Então, relacionamento, para o seu relacionamento ser bom com as pessoas, ele tem que ser legítimo com Deus. Ele tem que ser primeiramente legítimo com Deus. Com as pessoas, você vai lidar com falas. Aí vai ter as falácias, ou seja, aquilo que não é verdade. Mas vai ter aquilo também que é verdade. Então, quer viver bem? Primeiro saiba se relacionar com Deus. Aí sim, o restante vai ter êxito. Porque aí o Espírito Santo vai moldar teu coração e vai dizer, ó, aquela pessoa é boa, aquela não faz bem. Aí você vai saber quem você vai escolher. Se um prumo, né? Isso vai se adequar à minha vida, isso não vai. E você que nos ouve, talvez você não frequenta a nossa igreja, Sara Nossa Terra, mas frequenta outro ministério, né? Interessante deixar mais essa reflexão para você.
Não importa como as pessoas estão caminhando ao seu lado, isso não pode interferir na sua vida com Deus. Procure o seu líder, procure o seu pastor, peça ajuda a quem está acima de você. Talvez quem está do seu lado, né, está caminhando, tem uma falha no caráter, uma debilidade muito grande, e isso constrange você e você diz assim, nossa, eu não vou mais naquela igreja porque fulano vai na igreja e age de maneira tão errônea no seu lar, tão errônea no seu trabalho. Você que está conosco na Sara Nossa Terra ou de outro ministério, pare, pense, procure seu pastor, seu líder, porque não é porque a pessoa está errando que você deve comprometer o seu relacionamento com Deus. Né? Não importa o que eles estão fazendo, o que importa é o que eu estou fazendo. Então, o importante é a maneira que você está vivendo, o importante é o que Deus está falando no seu coração, o importante é a maneira que Deus está te conduzindo. Ela vai ter o tempo dela, ela vai ter o tempo dela com Deus, vai chegar uma hora que a palavra de Deus vai invadir ela, vai tomá-la e ela vai ser transformada. E ao invés de você olhar e criticar, não, ore por essa pessoa. Ela precisa ser alcançada assim como você foi alcançado. Eu falo para as meninas, né? Fecham seus olhos e façam como o salmista. Elevo meus olhos para o monte. De lá virá meu socorro. Tenham seus olhos fixos em Cristo. Tenha os seus olhos fixos naquilo que Cristo fez, nas atitudes de Cristo. Porque você chegar na igreja e começar a falar isso, aquilo, outro, gente, eu perdi a salvação. Bobo é eu crer que eu estou salvo, né? Ficar criticando, julgando, condenando as pessoas pelo que elas fazem ou deixam de fazer. Realmente, orem por elas. Seja um modelo. Talvez elas não tenham modelo, seja um modelo. É bonita aquela frase, né? Deus faz em mim e através de mim. Então vamos através de nós. Se nós não podemos fazer nada para ajudar, vamos orar, que isso é uma grande ajuda. A grande questão nossa de julgar é porque assim, ó, tudo na vida, a referência é outra vida. Então, a gente tem referência como Jesus Cristo, a gente tem referência biblicamente de Deus. Mas quando eu estou vivendo dias como hoje, o meu padrão de certo e errado é pelo que as pessoas fazem, não é pelo que eu faço. Por que eu faço isso? Porque como a gente tem um caráter ainda em construção, veio deformado pela queda, eu preciso entender que se eu estou errando é porque o Ivan erra. É porque a Fernanda erra e você erra. Então a gente usa essa desculpa para encobrir as nossas debilidades. Então, no relacionamento, muitas vezes ele é válido só para uma única coisa, ter um nível de comparação. Mas eu vou lá, faço jejum e Ivan não faz. Eu vou lá, não faço o voto nazireu, eu corto o cabelo e o Ivan não corta. Então, a gente precisa, é fato, isso vocês nunca esqueçam. A linha de raciocínio da nossa vida é a visão. Eu vejo. Quando eu vejo, ali eu construo as minhas imagens. Então, os olhos, eles são uma construção de uma nova realidade. Então, se eu encontrar uma pessoa que tem um caráter frágil, fraco, de relacionamento, eu vou gerar em mim também a mesma fragilidade. Eu vou atacar ela como ela me ataca, eu vou me defender como ela me defende. Por quê? Porque eu construí pela minha visão. Então, os olhos, eles são muito mais importantes do que os ouvidos. Né? Então, o relacionamento, quando você vê a pessoa, você já sabe se ela é boa ou não é, assim? Você já fala. Aconteceu comigo já umas 2, 3 vezes. Eu olhei, dei 0, hoje eu dou 100 para a pessoa. Ela me provou o contrário da minha visão. Mas por quê? Porque eu já vinha com a visão apurada desse jeito. Aí eu tive que inverter. Eu lembrei, peraí, não. Isso não é relacionamento, não. Mas nós vamos para o intervalo, vamos voltar já para as nossas considerações finais. Vem aí, a 7ª Conferência Internacional Ciência e Fé, com o tema A Ciência e a Espiritualidade em Benefício da Humanidade. E como subtema, a pandemia do Covid-19 à luz da ciência, da Bíblia e dos sinais espirituais. Preletores, doutores Robson Rodovalho, Pep Hamna, Antônio Delson, Gerald Schober e Marcos Eberlin. O evento será transmitido online nos dias 1 e 2 de maio. Mais informações, saranossaterra.com.br.
Olá, queridos, estamos de volta aqui no nosso Arena hoje, né, falando sobre relacionamentos. Quem nunca se relacionou na vida, né? Quem já não permitiu se gostar de alguém, quem já se permitiu gostar de estar com outras pessoas na vida, não somente no segmento cristão, né, evangélico, mas em todo o cotidiano, como a gente vive no dia a dia, a maneira como a gente se expressa. Nós temos amigos no trabalho, nós temos amigos na igreja. Para quem estuda, tem amigos na escola, né, outros na faculdade, mas a vida é formada de relacionamento em todo o tempo. Desde que você abre a palavra de Deus, já se fala que Deus fez o homem, sua imagem e semelhança, né, para uma questão de comunicação, de diálogo. Após isso, Deus percebeu que o homem falava pouquinho, ele fez a mulher. Fez Eva, né? Para aumentar o nível de relacionamento. Então, nós já estamos chegando no final, né? E queria ver as considerações finais, começando com a pastora Fernanda, sobre relacionamentos. Estávamos findando aqui falando sobre Samuel, sobre os filhos de Eli, né? E uma das considerações que eu acho interessante é que nós não podemos pegar e fingir que não percebemos aquele que está ao nosso lado. Às vezes nós passamos por pessoas e nos fechamos para alguns relacionamentos, né? Mas a palavra de Deus nos diz que se nós não falarmos, as pedras vão falar. Né? Então, às vezes, no seu trabalho, você pode abrir uma porta para um relacionamento com uma pessoa que está lá na mesa, lá no final. Talvez ela nem te notou, mas é importante nós estarmos abertos aos relacionamentos. Né? Assim nós vamos construindo na vida de pessoas e pessoas constroem em nós também. E você tem algo especial. Você tem o fator Jesus dentro de você. Você pode fazer diferença na vida de muitas pessoas. Você pode alcançar, se uma palavra, através de uma palavra, se alcance uma nova pessoa salva. Né? Então você pode usar esse fator que está dentro de você, que é o fator Jesus. Ivan, quais são as suas considerações finais aí? Minha queridão, é o seguinte: você não é influenciado, você influencia. Um cristão, ele nunca pode ser influenciado por aquilo que acontece à volta dele. Seja você o influenciador. Amém? É isso daí que eu queria falar para você e é nóis. Juliana? É isso aí mesmo. O que eu quero dizer, no sentido assim, seja Cristo para essa pessoa, seja modelo, seja exemplo cada vez mais para essa pessoa. Samuel, talvez ele não tinha o melhor exemplo. Eli, os filhos de Eli, talvez não eram os melhores exemplos, mas Samuel foi o melhor exemplo para Davi, ao ponto de Davi ser um homem segundo o coração de Deus. Então, seja modelo, não critique, não julgue, tenha um relacionamento primeiro com Cristo, para que as pessoas possam ver esse Cristo realmente vivo, que reina, prevalece dentro do seu interior cada vez mais. E Cristo, ele tem muita coisa para nos dizer, tem muita coisa para nos revelar, assim como nós temos para dizer para as pessoas, para revelar para as pessoas o quando elas são amadas, o quando elas são especiais, importantes, nesse mundo meio doidão que nós estamos vivendo. Elas são, sim, importantes. Tem um olhar, né, diferente em relação ao próximo. E em relação a si mesmo também, né? Aprender a se amar, aprender a gostar de si mesmo cada vez mais. Assim como Deus gosta, assim como Deus nos ama. Não sei. É isso, né? Eu nas minhas falas finais, vou citar um exemplo que foi o que aconteceu comigo. Eu conversava com a dona Neuza e ela falou uma coisa que mexeu muito com a minha estrutura, porque ela disse assim comigo: pensar que eu me relacionei com você há 22 anos atrás. Ela cuidava da limpeza da igreja e eu cuidava do escritório. Mas a gente se falava muito de Deus ali naquele momento, porque às vezes eu ficava o dia inteiro lá, ela também trabalhando. E ela falou assim: eu nunca falei com você imaginando que um dia você seria o meu pastor na igreja. Mas eu gastei tempo com você, falando sobre Deus, falando sobre vida cristã, porque ela se converteu muito primeiro do que eu, mas mexeu muito comigo quando ela falou assim: e olha que quando eu lidei com você, em nenhum momento eu imaginava que você seria o futuro pastor da igreja onde eu frequento. Então isso foi fruto de um relacionamento, de conversas, de diálogo. Aprendi muito.
primeiro livro meu, eu comprei porque a dona Neuza me indicou. Deus trabalha no turno da noite. E todas as vezes que eu pego esse livro, que eu vejo, eu lembro. Peraí, alguém me indicou esse livro. E eu lembro, foi fruto de um relacionamento que começou de conversas, de vida com Deus, com a vida dela, porque eu ainda não tinha. Mas aí ela me inspirava a viver uma vida cristã, não aquela lá do escritório com um pastor, a viver uma vida cristã, todo mundo aqui cante, não. A entender que o que Deus iria fazer na minha vida iria ser algo muito grande. E eu louvo a Deus até hoje pela vida dela. Isso é fruto de relacionamento. Então fica a dica, né? Você pode alcançar aquela pessoa que você ainda não percebeu, né? Você pode fazer daquela pessoa um grande homem, uma grande mulher de Deus. Fica a dica aí para você que está em casa. Uma boa noite a todos vocês que nos ouviram essa noite, né? Vamos entrar agora numa nova série, que é a Arena Outbox, vai voltar de novo, sábado que vem já vamos Fora ter da caixa. alguns movimentos diferentes. Queremos agradecer que você possa ter uma boa noite, que você possa descansar e medite naquilo que foi falado hoje, relacionamentos. Ele é a base de tudo, seu casamento, sua vida com Deus, a sua intimidade, principalmente entre você e você mesmo. Tem hora que nós conversamos com nós mesmos, falamos conosco a respeito de nós mesmos. Que você possa ser uma pessoa que influencie você mesmo. A história da vida da gente começa quando a gente muda a nossa história de vida. Deus abençoe, um abraço, obrigado a todos vocês. E amanhã, domingão, temos o culto também às 19 horas. Deus abençoe, boa noite. Trazer uma palavrinha rapidinha para você, momento dos nossos dízimos, das nossas ofertas. Você pode ver aí, ó, embaixo, o número da conta, você que vai fazer uma transferência, você que tem o cuidado de trazer a sua semente na casa do Senhor. A palavra de Deus nos diz aqui em Lucas, no capítulo 6, no verso 38, fala da boa medida, recalcada, sacudida ou transbordante. A Bíblia nos fala de 3 medidas. A recalcada, quando você aperta para caber mais um pouquinho. A sacudida, quando você sacode para caber um pouquinho mais. E aquela que transborda. E a palavra de Deus nos diz, da maneira em que medimos, seremos medidos também. Que você possa pensar um pouquinho qual tem sido a sua medida. Se você tem semeado, se você tem trazido, se a tua medida tem sido transbordante. Eu quero te dizer que Deus é um Deus zeloso com a sua palavra. Se Ele diz que a sua medida, se você hoje traz a sua semente transbordante, vai transbordar também sobre a sua vida. Então, em nome do Senhor Jesus, que você reflita, que você entenda que esse é o momento de você trazer a sua semente, trazer os seus dízimos, as suas ofertas, devolver aquilo que pertence ao Senhor, para que a nossa obra, para que a nossa casa, que a casa de Deus seja suprida. Aqui no vídeo, tem aí o número da conta para você fazer a sua transferência, ou você pode entregar para o seu líder de célula, para o seu discipulador, que o Senhor venha te abençoar, assim como já tem abençoado. Amém? Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Senhor Jesus, nós entregamos a nossa semente, devolvemos aquilo que te pertence, Pai. Consagramos a Ti esse momento, os nossos dízimos, as nossas ofertas. Queremos, Pai, sempre te entregar a medida transbordante, Senhor, para que os nossos celeiros venham transbordar. Sabemos que Tu és fiel, que a Tua palavra, e que a Tua palavra se cumpre, Pai. Por isso, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa colocar sempre no nosso coração o desejo, Pai, de semear no Teu reino. Boa noite a todos.